Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter uma entrevista um pouco diferente aqui no Send-Me. Nós temos hoje convidado da Igreja Presbiteriana Hebron, o missionário Fernando. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, Fernando. É uma honra para nós termos você aqui hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui compartilhando a sua história com a gente. Obrigado pelo convite. Para mim é um desafio ver jovens ousados que querem testemunhar para os jovens da sua geração através dos meios modernos, levando ao conhecimento de muitos a verdade. Bom, agradecemos muito a sua presença aqui e a gente hoje vai conversar com o Fernando sobre um pouco da trajetória dele até aqui, de como ele se tornou missionário e como ele veio para o Brasil. A gente vai começar com uma pergunta básica. Pelo seu sotaque, o pessoal já deve ter percebido que você não é aqui do Brasil. Então, a primeira pergunta é, de onde você é? Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que eu sou da Bahia. Mas, na verdade, eu não sou. Eu sou de Moçambique. A ideia de eu ser da Bahia surgiu quando eu cheguei aqui no Brasil e eu fui convidado fui morar no bairro da Ronda e alguém soube que nós vínhamos de Moçambique e organizou um café e nos apresentou aos seus amigos dizendo que, olha, veio alguém de África e que vocês devem conhecê-lo e tal. E no meio do café, enquanto tomávamos o café, um senhor que se sentou ao meu lado e ele me perguntou, é você mesmo que veio de África? E eu disse, sou eu. Ah, muito bem. E você sabe me dizer qual é a capital da África? E eu olhei para ele e eu disse, capital da África? Sim, você não veio de lá? Ele dizia, eu vim, só que a África não tem capital. Não, tem que ter, porque todos os países têm capital, todos os lugares têm capital. A África sendo um dos lugares também tem que ter capital. Então eu comecei a explicar que a África não tinha capital, porque a África era um continente que tinha vários países e que cada país tinha a sua capital. Mas ele se recusava a aceitar que eu era de África. Então se voltou para o nosso hospedeiro e ele disse, fulano, você disse que viéssemos aqui para conhecer alguém que veio de África, mas este sujeito nem conhece a capital da África. Eu acho que você nos enganou. Você trouxe alguém aqui que é da Bahia, este não é de África. E a partir dessa brincadeira não era na ocasião, mas eu entendi que, ele está sério mesmo, mas eu não sei nada da Bahia, não tenho nenhuma. Acho que dá para eu dizer que sou da Bahia, já que ele acha que eu sou. A partir daquela altura, eu passei a dizer que era da Bahia. Todas as vezes que me perguntam, eu digo que sou da Bahia. Já presenciei algumas vezes. Mas, então você é de Moçambique, o país Moçambique. Qual é a capital de Moçambique, então? Bom, a capital de Moçambique agora é Maputo. Eu digo agora porque antes não era Lourenço Marques. Quando o governo português ainda prevalecia em Moçambique e Moçambique era colônia, então a capital era Lourenço Marques. Agora é Maputo. E você morava onde lá em Moçambique? Em Moçambique eu morava na capital. Eu nasci no distrito da Manhissa, que fica mais ou menos a 150 quilômetros da capital. Mas por causa da necessidade de estudar, meus pais se mudaram da Manhissa e foram viver na capital e foi lá que desde aquela época ficamos, nunca mais voltamos para Manhissa. E quando que vocês vieram para o Brasil? Nós viemos para o Brasil em 2003.
2003. Fins de 2004, início de 2003. Fim de 2003 e início de 2004. Sim. Não. 2002, 2003, porque 2003 nós já estávamos aqui. Então foi no final de 2002 para o começo de 2003. Sim. Devo corrigir isso, senão... Ok. E como que é o seu país? Como que é Moçambique? O que você pode dizer pra gente, contar pra gente sobre a cultura, sobre os costumes? Moçambique é um país que fica na parte sul do continente africano, a partir do Equador para baixo, e que faz fronteira com alguns países vizinhos ali, como no norte você tem o Malawi, depois tem o Zimbábue, a Zâmbia, e mais para o sul você tem a África do Sul e a Suazilândia. E tem uma grande extensão de costa marítima, pois é banhado quase toda a parte da costa pelo Oceano Índico. E Moçambique foi colônia de Portugal já nos idos 1500, 1600, quando as colonizações ou quando as viagens marítimas começaram e a Europa estava à procura de especiarias, as famosas especiarias da Índia. E então viajavam, se aventuraram a viajar. Na verdade não iam para Moçambique, eles iam para a Índia. E a costa marítima do continente africano, grande parte dela, já tinha um comércio estabelecido com os povos orientais, que aproveitavam os ventos monsônicos que sopram 6 meses da costa para o interior, para o mar, e os outros 6 meses sopram da Ásia para a África. E naquela altura as viagens eram feitas por navios não a motor, de vapor. E tinham estabelecido na costa várias feitorias, ou seja, vários entrepostos comerciais. Você tem os entrepostos de Kilwa, Mombasa, Sofala, Malindi, que estão espalhados ao longo da costa. E quem fazia esse comércio predominantemente eram os árabes. Havia outros povos, como os chineses, os persas e outros povos que também faziam o comércio. Mas os árabes é que eram fortes na presença comercial ali. E os portugueses, quando iam para a Índia, aproveitavam essas feitorias ou esses, digamos, estações comerciais para se abastecerem de várias coisas, água e alimentos, e faziam a viagem. Acabaram descobrindo que Moçambique, na foz do rio Zambeze, havia um comércio florescente que trazia produtos do interior pelo rio, sobretudo o ouro que vinha do Império do Monomotapa, e era comercializado na feitoria de Nacala, que acabou ficando na ilha de Moçambique. E esse comércio floresceu bastante. E eles se interessaram, então, fazer esse comércio e acabaram se apoderando do comércio e ficando em Moçambique. O feitor que ficava, ou seja, o responsável pelo comércio, ele era um árabe chamado Musa Dalbik. Os portugueses, acho que por deficiência própria, acabaram chamando Moçambique. Mas o nome originário da região toda ali não era Moçambique, porque eram vários reinos que viviam ali. E o comércio, então, começou a ser feito com eles. E à medida que foram se estabelecendo, foram indo para o interior, e acabaram dominando toda a região que hoje é chamada de Moçambique. E a composição do território que hoje é chamado Moçambique, isso quer dizer que Moçambique não foi sempre Moçambique. Moçambique foi um território
com vários grupos e que só se tornou Moçambique por causa dos portugueses quando chegaram e foram colonizando várias regiões e chamaram todo o território pelo nome do feitor que ficava em Nacala, na ilha de Moçambique, chamando todo o espaço de Moçambique. Mas não era Moçambique. Moçambique tinha vários grupos étnicos que viviam e que comerciavam entre si e que não chamavam Moçambique. Cada um tinha o seu território, o outro tinha outro. Então a geografia de Moçambique nunca foi sempre essa de Moçambique. Ela começou a ser depois da colonização. E isso levou vários anos. Então você tem vários grupos étnicos ali. Ao norte você tem os Macondes, você tem os Macuas na região de Nampula, você tem os Ajauas no Niassa, você tem os Ndaus em Sofala, tem os Bitongas, os Chopes, os Tsongas, os Rongas, mais para o sul. Então todos esses grupos são diferentes grupos étnicos com língua própria e costumes culturais próprios. Vou dar o 3 para saber onde cortar. 1, 2, 3. Bom, Fernando, de onde surgiu essa ideia de vir para o Brasil e como foi o processo que você teve até chegar aqui? A ideia de vir para o Brasil não surgiu inicialmente como sair de Moçambique e vir para o Brasil. A necessidade era sair para estudar, onde não se tinha informação, onde pudesse ser disponibilizado o meio e o espaço para estudar. Porque depois da independência a gente verificou que a guerra pela independência, que tinha durado 10 anos, foi seguida por uma guerra civil de 16 anos. E em ambas as guerras houve muita destruição no país. E o que a gente fazia, ou que nós, quando nos reuníamos, perguntávamos era: agora o que fazer? O que fazer significava inquirir uma resposta de como vamos reconstruir o país. E nessa preocupação da reconstrução do país, alguns dos amigos com quem eu me reunia, eles diziam: se a gente tiver blocos, cimento e ferro, vamos reconstruir o que foi destruído, que eram as infraestruturas que faziam a base das atividades comerciais e estabelecimentos de ensino e outros que tinham sido destruídos. E eles achavam que apenas com cimento, ferro e blocos era a reconstrução. Mas havia outro grupo que dizia que não, isso não fazia a reconstrução, porque durante todas as duas guerras que houveram em Moçambique, tinham sido destruídos não só os bens materiais, mas principalmente o tecido humano. E Moçambique não tem fábrica de armas. E a pergunta que se fazia é: de onde vieram as armas que ajudaram ou que foram os elementos principais para a destruição do país? Vieram de fora, dadas às pessoas, algumas sem os meios de se poderem se defender ou recusarem essas armas que foram lhes colocadas nas mãos. Então, este segundo grupo insistia que a necessidade era estudar e não ter cimento e ferro. Era estudar para poder equipar as pessoas com o equipamento, com a ferramenta ideológica, e as pessoas poderem se defender dos ataques, que é chegar alguém com as armas e entregar as armas e as pessoas, sem motivo próprio, começarem a fazer a guerra. Então eu vim para Moçambique, a partir dessa altura eu entendi que não, digo eu, mas não era eu sozinho, havia outros do mesmo grupo que pensavam da mesma maneira e eles foram para outros lugares também. Então eu decidi que queria estudar.
e estudar para voltar e ajudar as pessoas a compreenderem que não são as armas de fogo que resolvem os problemas, mas é outra ferramenta que vem da cabeça. E por essa razão eu disse, eu quero estudar. E o primeiro lugar que me ofereceu a oportunidade de estudar foi aqui. Então foi por isso que eu vim para o Brasil. Mas poderia ter ido para qualquer outro lugar. Não era meu desejo dizer, eu quero ir para o Brasil. Nunca foi. Foi a ideia de que eu queria ir para qualquer lugar estudar. E o processo de vir para aqui foi resultado de... Eu costumo dizer que eu sou produto de oração. Sou produto de oração porque no grupo eu comecei a dar aulas de inglês durante a Guerra Civil. Eu fui viver na Suazilândia, onde os meus pais fugiram para viver. E a Suazilândia é um país de língua inglesa. E então, durante o tempo que eu vivi na Suazilândia com os meus pais, tive a possibilidade de voltar a estudar. Porque tudo que eu tinha estudado em Moçambique, eles disseram que não valia na Suazilândia. Então recomecei os estudos na Suazilândia e até fazer o ensino médio. Quando voltei para Moçambique, eu não tinha profissão. A única coisa que eu sabia era dar aulas. E quando eu fui para a Suazilândia, nem era casado. Então comecei a dar aulas de inglês. Dei aulas numa escola batista, onde o diretor da escola estava a estudar no Brasil. Quando ele voltou, ele encontrou que alguns alunos com que eu comecei a dar aulas de inglês, alguns já falavam, outros escreviam, e ele quis saber quem lhes tinha ensinado a língua. E então conhecemos-nos, ele disse que queria estudar e começamos de fato. Só que pouco tempo depois ele não vinha mais para as aulas, faltava, e eu achei que era melhor a gente interromper. Só que no meio da conversa ele sugeriu, por que a gente não começa um grupo de oração? E começamos o grupo de oração. Eu e minha esposa, ele e a esposa dele, nós nos reuníamos no fim de semana para orar. Pura e simplesmente. Tomávamos chá ou café, se houvesse, comíamos algumas bolachas, líamos a escritura, cantávamos e orávamos. O grupo cresceu de tal maneira que chegou a números volumosos. O que tinha começado só com 4 pessoas chegou a 10 e já estava beirando a 15. O número ia crescendo por pessoas que queriam se juntar. E a gente passava um fim de semana na casa desta família, outro fim de semana na casa de outra, e o propósito era esse, orar, por isso, só isso. Nessas orações, foi lá que nós veiculamos a ideia de querer estudar. O outro casal, que não tinha filhos, pediu que orássemos para que Deus lhes abençoasse com filhos. Outro casal, cujo marido não tinha emprego e eles tinham 7 filhos, pediram que nós orássemos para que Deus pudesse abrir uma porta de emprego. Pode crer. Todas estas orações foram atendidas. Eu pude vir para o Brasil, estou aqui. Aquele casal que queria ter filhos, tiveram 5. Aquele pai que não tinha emprego, ele pediu, conseguiu emprego numa organização não governamental, trabalhou até aposentar. E outros elementos do grupo também tiveram as suas respostas atendidas. Por essa razão eu costumo dizer, eu sou produto de oração. E se você disser, qual foi a igreja que orou por ti? Não posso dizer. Foi um grupo de amigos que a gente se reunia junto e orava. Então eu vim para o Brasil dessa maneira. E você veio para estudar o quê? Quando eu saí de Moçambique para fora para estudar, eu não tinha escolha de que eu vou estudar isto, vou estudar aquilo. A minha decisão eu quero ser formado com
tal ferramenta que, voltando para Moçambique, eu seja capaz de ajudar os meus concidadãos a perceber que não podem ser mais instrumentalizados para fazer guerras que nem são suas, mas podem se defender tendo ferramenta. Então eu não tinha escolha, eu queria estudar o que colocassem na minha frente. Se era curso de matemática, eu ia estudar. Se era biologia, eu ia estudar. Se era história, isso é o que estava na minha paixão. Eu queria estudar mais a história. Mas aconteceu que fui convidado por uma instituição teológica e estudei teologia. E agora? Bom, depois de estudar teologia, eu migrei para outros cursos. Eu migrei para o curso de filosofia, terminei, depois migrei, agora estou estudando história e pedagogia. Então, estou tentando assimilar tudo que me pode dar a ferramenta que eu preciso para ajudar os meus concidadãos. Então, para a próxima pergunta, você já respondeu que você é casado, então você veio com a sua esposa. Eu não sei se eu já respondo, mas na verdade eu vou responder, já que vocês têm uma filha. E vocês... Como que foi o processo de adaptação de vocês aqui? Teve alguma coisa, alguma questão cultural que foi mais difícil para vocês se adaptarem? Ou uma questão talvez climática? Não sei. O que foi mais difícil para vocês nessa adaptação? Boa pergunta. Nós, em Moçambique, por ser um país de língua portuguesa, como o Brasil, a grade curricular de algumas matérias é parecida com a daqui. Difere em algum e no outro assunto. E eu já tinha estudado em geografia que o Brasil, depois de Portugal, fora de Portugal, é o país onde mais se fala português. E eu sabia isso já de Moçambique, antes de vir para aqui. Também sabia que muitos dos escravos que foram tirados de África, grande parte deles veio para o Brasil. E que eles estavam aqui. E quando nós viemos para aqui, na minha cabeça era que vamos encontrar muitos africanos que chegaram ao Brasil durante o tempo da escravatura. E quando nós chegamos aqui, em Ponta Grossa, acho que nós chegamos à noite, o avião foram nos pegar no aeroporto e ficamos aqui. Nós esperávamos, nos primeiras semanas, primeiros meses, que íamos encontrar muita gente aqui que é descendente dos escravos que está aqui no Brasil. Só que nós não vimos ninguém. E ficamos quase 6 meses, não víamos ninguém nem na igreja, nem no mercado e nem na rua. Então minha esposa disse, olha, eu suspeito alguma coisa aqui. Eu acho que eles devem ter matado todos os negros e provavelmente nós seremos os próximos a ser mortos. Eu disse, é provável, é possível, porque eles não estão e a gente sabe que eles são muitos que vieram para o Brasil. Se eles não estão aqui, pode ser que aconteceu o que se deu nos Estados Unidos com a Ku Klux Klan, que saía e caçava os negros para os matar. Então é provável, mas já estamos aqui, não vamos fugir, vamos esperar. Se a morte chegar, chegou. E vivemos esse tempo de angústia à espera da morte, que efetivamente não chegou, estamos aqui. E essa foi uma das coisas que a gente ficou admirado. Se os livros de história e de geografia dizem que são muitos que vieram para o Brasil, onde estão? Se não estão aqui na rua, nem na igreja você não os vê, no supermercado você não os vê, na rua não os vê, onde estão? Só podem ter sido mortos. Mas agora o medo e a angústia já passaram. O medo e a angústia passaram, efetivamente, mas a gente percebe outras
coisas que a gente não esperava. Por exemplo, uma delas é que nós não sabíamos que o Brasil praticava o racismo da cor da pele. Isso não sabíamos. E o que fez a coisa mais dolorosa é que até na igreja você percebe o racismo. E o racismo brasileiro é todo velado, não é escancarado. Você percebe posturas, todas elas veladas. E isso nos deixou muito entristecidos. Você não sabe como é que vai combater. Se ao menos soubesse que é assim, você nem ia para determinados lugares. Mas você não sabe, você vai e entra e acha que é uma relação efetivamente sincera, transparente e verdadeira. Você só percebe depois que você está sendo vítima de discriminação racial pela cor da pele. Então você percebe que os valores que tanto se propaga e se fala deles não existem, são valores que não são vivenciados. O que vale aqui não é o conteúdo, é a cor da pele. E essa coisa de ser um racismo velado, eu acho que... Na verdade eu não sei, né? Porque não é, como todo mundo diz, não é o meu lugar de fala. Mas eu acredito que machuque mais do que um racismo escancarado. A pessoa falar com sinceridade e aí querer se esconder por trás daquele sentimento, mas na verdade a postura dela, o jeito como ela trata, o jeito como ela olha, o jeito como ela fala, acaba sendo muito mais agressivo do que alguma palavra que ela pudesse usar. A violência do racismo, minha irmã, é uma violência terrível. Porque você não vale por aquilo que você é, mas você vale por aquilo que a tua cor te apresenta. E você vê que o valor do ser não está nessas coisas. Acho que foi Aristóteles, quando ele, acho que no 5º livro, ou já não faço ideia agora, que ele classificava as matérias que ele estudava. E o ser aparece no centro disso. E ele chamou, na classificação, ele diz que o ser é mais importante do que todos os acidentes. E nos acidentes que ele chama, a cor da pele não é o essencial, é um acidente. O nariz direito ou esquerdo, ou direito ou torto, não é a essência, é o acidente. A essência é o ser. E quando você nega o ser aos outros, você nega aquilo que é de essencial. E no racismo que se pratica, você percebe que nega-se até o ser. Chega-se a dizer que este e aquele não são seres. Na teologia, não direi na teologia, mas uma das falas de um dos papas no passado chegou a dizer que os índios não tinham alma. E, consequentemente, atribuiu a mesma fala para os negros. Se eles não têm alma, significa que não são seres que mereçam ser evangelizados. E há tanta contradição nisso. Como é que você evangeliza a alguém que você diz que não tem alma? Você não enxerga o ser Você por não aquilo enxerga que ele o é. ser. Você só enxerga o ser por aquilo que você está vendo, por aquilo que os teus olhos conseguem ver. Pelos acidentes. Infelizmente, é uma realidade que muitos não enxergam com a seriedade que deveria ser enxergada. Muitos acabam negligenciando a responsabilidade que tem. Mas eu acredito que, não só em meu nome, mas em nome de muitas pessoas, a gente se sente mal por saber que muitas pessoas sentem isso, que você sentiu isso, a sua família.
é algo que a gente precisa enxergar a nossa responsabilidade nisso tudo e o quanto a gente precisa se posicionar. Então, que a minha oração é que Deus nos ajude a nos posicionar com relação a tudo isso, nos dê discernimento, sabedoria e também ajude essas pessoas que acabam por não entender a seriedade das suas atitudes, consigam, através do Espírito Santo, conseguir entender o quanto as atitudes e a forma como olham e se comportam têm sido erradas. Então... Desculpe, eu poderia acrescentar nisso, dizer que... João, poderia dizer que existem algumas posturas nas quais o cristianismo, ou nós os cristãos, devemos nos posicionar, ou devemos mudar radicalmente. Uma delas é que as missões em África levaram muito tempo. E o cristianismo causou mais dor do que outras coisas. Porque a postura do evangelho que muitos dos missionários levaram, não era a postura do evangelho que Jesus ensinou. Jesus ensinou falando do evangelho sobre o amor e sobre a simplicidade. E muitos dos missionários que se deslocam, não só para a África, mas para outros lugares, não levam estas categorias de simplicidade e amor. Eles fazem missões como se estivessem fazendo um favor. Ora, o evangelho não é favor. Quem está fazendo favor é só Deus, que está fazendo favor a todos os seres humanos. Mas o missionário que vai para as missões não está fazendo nenhum favor, está cumprindo um mandamento. E ele eleva esse mandamento com a humildade e a simplicidade e o amor que Jesus demonstrou. Quando ele vai para as missões e estufa o peito e vai lá para as missões como quem está fazendo um favor, causa muito mais estrago do que aquilo que ele deveria fazer. Então, essas posturas todas são produto de quê? São produto da primeira atitude dos colonizadores, quando eles disseram que iam pelo mundo porque levavam a civilização. E os outros todos eram bárbaros, então deveriam ouvir a civilização que é trazida pelos colonizadores. O que é que isso fez? Causou resistência nas pessoas. E os missionários, por muitos anos, seguiram o mesmo caminho. Foram para as missões, em vários lugares, não digo em África, mas em vários lugares, sempre com a postura de que estamos fazendo um favor. Nós estamos levando a civilização, nós estamos levando a religião correta. Muito bem que seja a religião correta, mas que deva ser levada com amor. Forma correta. Da forma correta. Humildade com sabedoria. Humildade, sabedoria. Então, quando eles chegaram lá, encontraram que aqueles povos tinham as suas religiões. E não houve respeito. Não houve a postura de apresentar o evangelho com amor, com a verdade, com a transparência. E o que ainda é pior é que foram para lá divididos. Foram para lá como Assembleia de Deus, foram para lá como Batista, foram para as missões como presbiterianos, como metodistas, divididos, fragmentados. A maior parte desses povos de que estamos falando, que foram alcançados pelo Evangelho, eles viviam unidos. E quando chega um batista, prega o evangelho, sai, chega um metodista, prega o evangelho, na cabeça do ouvinte causa uma confusão tremenda. Isso porque a própria colonização já preconizava na sua ida um sentimento de orgulho, um sentimento de soberba, um sentimento de... diga todos os adjetivos que quiser. Depois dessa aula, fica até um pouco difícil da gente continuar. Mas pra gente encerrar agora, Fernando, pensando em todas as coisas que vocês já viveram aqui no Brasil,
Você consegue me dizer uma experiência que foi muito marcante que vocês passaram? Sim, consigo. Positivamente, agora. Consigo, sim. Uma das coisas que a gente percebeu é que o povo brasileiro é um povo que sabe lidar com os momentos de desafio sem carregar consigo a angústia do sofrimento. Eles encaram o sofrimento com entusiasmo, com alegria, e não sei se é por considerarem que todo o sofrimento vai passar, mas uma das características é a alegria do povo brasileiro. Além disso, a sua solidariedade. É um povo solidário, que sabe se juntar e sabe dividir com os outros os momentos que seriam para muitos povos um sofrimento por muitos anos. Muitos povos não conseguem esquecer o sofrimento que se abate sobre eles. Os brasileiros, em pouco tempo, pode haver uma tragédia, mas não vai durar anos. Em pouco tempo superam e encaram a vida com positivismo. E isso é bom. Que bom. É bom saber que existe uma visão assim nossa, né? Porque muitas vezes a gente só encara os problemas que o Brasil enfrenta e a gente não consegue enxergar os pontos positivos. Então, às vezes, a gente ter essa visão de pessoas de fora, mas na verdade agora você já é um brasileiro. Já é brasileiro. Obrigado. E é muito bom saber que existe essa visão nossa aqui. Mas a gente queria agradecer por você ter vindo hoje aqui compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco de como foi a sua trajetória até aqui, compartilhar a história do seu povo, compartilhar a história de tantos momentos que vocês passaram desde que chegaram aqui. E o desejo do meu coração é que não impacte só a mim e ao João que estamos aqui, mas também todo mundo que está ouvindo esse podcast. E, Fernanda, a gente quer deixar uma coisa que a gente agradece muito por você ter comparecido. Principalmente porque tanto das suas histórias e das coisas que você falou pra gente são muito inspiradoras e mostram quanto Deus já tem, trabalha, mostra e evidencia pra gente certas questões. E nos encoraja a viver, né? Sim, dessa forma. É algo que realmente ajuda e dá um gás pra gente, sério. Muito obrigado. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente e nos acompanhando sobre essa nova série de missões e perseguições. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos e não percam os próximos. A gente vai ter mais um bate-papo com o Fernando de novo e o Pastor Valdo, então não deixem de acompanhar. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima.